Olá, bem-vindos de volta, amigos da Bíblia sem maquiagem. E aí, já começou a complicar? O aprendizado é um processo doloroso. Sabe quem foi que disse isso? Foi a Lucy, naquele filme que se tratava, sabe do quê? Do evolucionismo. Será que todos nós viemos da Lucy? Nós vamos falar sobre isso, viu? Vamos tratar desse assunto aqui no capítulo 3, que está carregado de entrelinhas. Como é que vão as entrelinhas aí com você? Está começando a decifrar? Se a gente fosse decifrar cada verso deste capítulo aqui 3, já dava para escrever um livro inteirinho de tantas entrelinhas que tem aqui. Afinal, qual é o pecado original? Deus não disse lá no capítulo 1, versículo 28, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele só não disse como, mas a própria natureza se encarregaria disso, não é? Deuteronômio número 6 diz que o fim da lei é a obediência. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz: em vos converterdes, em repousardes, e seria a vossa salvação. No sossego e na vossa confiança estaria a vossa força, mas não o quisestes. Quando eles queriam mais uma vez fugir para o Egito. Veja o que diz Paulo lá no capítulo 5, versículo 19. Ainda Isaías, capítulo 48, no versículo 17, ele diz assim, olha: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E no capítulo 18, no versículo 18, ele diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. O que foi que nós vimos na pandemia? Nós vimos alguém obedecendo o que a ciência está dizendo, é para fazer assim. O que nós vimos? Quando o mundo inteiro estava passando pela mesma provação, pessoas incitando os mais incautos a desobedecerem o que a própria ciência estava dizendo. Até algumas denominações criaram eventos de aglomeração, lembra? Sendo que eles teriam que ser os primeiros a dar o exemplo. E ainda tinham a cara de pau de se apoiar na Constituição, com o direito de ir e vir. Agora eu pergunto, eu tenho o direito de ir e vir compartilhando doença? Em países desenvolvidos, até uma pessoa com uma simples gripe, um simples resfriado, são aconselhadas a ficarem em casa, para não infectar as outras pessoas. E olha que resfriado nem mata, hein? Quem já abriu o livro da Constituição sabe muito bem que o título 1 vem antes do título 2. O título 1 trata dos princípios fundamentais e o título 2 trata dos direitos e garantias fundamentais. No título 1, no artigo 3º, diz que é para promover o quê? O bem-estar de todos. Só no título 2 é que vai tratar da livre locomoção em tempos de paz. Será que alguém estava em paz no auge da pandemia? D-U-V-I-D-O-Dó. Eu vi os especialistas falarem que quando as pessoas têm medo de alguma coisa, elas fazem de conta que aquela coisa não está acontecendo. Qual é o pecado original, então? Preste atenção ao que Deus diz lá no versículo 17, desse mesmo capítulo 3 aqui do Gênesis. E tem mais entrelinhas, viu? No capítulo 3, versículo 1, compare com o capítulo 2, versículo 16, 17. Está tratando de toda a árvore do jardim, não é? Ali, o Êxodo, capítulo 23, versículo 2,
Deus está falando sobre torcer as palavras. Uma vez eu vi num desses canais que eu já falei que gosto de ver, de igreja, o pastor dizer que qualquer frase aqui na Bíblia pode ser manipulada, interpretada diferente. Olha o que a serpente está dizendo: de toda a árvore do jardim, quer dizer, não está dizendo o que foi dito ali na frente, né? E olha outra coisa, no capítulo 2, versículo 16, a ordem para não comer foi dada a Adão. Eva ainda nem existia, tá? Então, Adão comeu porque ele quis. Olha, de novo, mais confusão aqui. Ou seja, entre linhas, para mim é confuso. No capítulo 3, versículo 3, compare com o capítulo 2, versículo 9. Não é da árvore da vida que está falando no meio do jardim? E depois, no capítulo 3, versículo 5, compare com o capítulo 2, versículo 17. Não é essa que é a árvore da ciência? Eles comeram da árvore da ciência. Olha, se eles quisessem viver para sempre, comiam da árvore que estava lá no meio do jardim, que era a árvore da vida, não é assim? Da vida eterna? Enfim, no capítulo 3, versículo 7, nós temos aqui que eles, depois que viram que estavam nus, ficaram envergonhados, né? E foram cozer folhas. Mas como é que eles cozeram essas folhas? Não é? E a aparência, como é que se pareciam Adão e Eva? Você tem visto algumas pinturas dos nossos dias, como é que eles são novinhos, saradões como a gente? É uma tolice, sabe por quê? Porque a gente está sempre em evolução. Pega aí na sua casa uma foto antiga de algum parente seu. Veja se eles não eram diferentes do que nós somos agora. Lá no capítulo 3, versículo 15. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para mim parece óbvio, a gente não mata a cobra pela cabeça e ela não morde o nosso calcanhar. Mas eu vi numa denominação aí que eles têm uma outra interpretação para essa passagem. Para mim é simples assim. A gente mata a cobra pela cabeça e a cobra pica a gente pelo nosso calcanhar. Depois no capítulo 3, versículo 15, está falando sobre a inimizade entre a mulher e a serpente. Aí eu penso assim, olha, de lambuja veio a nossa inimizade com o homem. Homem é assim, olha, enquanto você é amiga, maravilha, tudo bem, tudo maravilhoso. Quando você ultrapassar a barreira da amizade, é mais ou menos assim aquela música. No início, no tempo da amizade, você olha pra mim, é tão fácil mudar qualquer plano. Depois você ultrapassa a barreira da amizade, eu não abro mão. Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Ai, é uma piada. No capítulo 3, versículo 14, está dizendo lá, Deus está falando para a cobra, sobre o teu ventre andarás. E eu vi numa TV, assim, olha, então significa que a cobra não andava, não é? Não caminhava, assim, não era pelo ventre. Ela tinha pernas, ela caminhava. Já que Deus está dizendo agora, então andarás sobre o teu ventre. Porque no versículo 18, Deus está falando, espinhos e cardos te produzirá. Ou seja, a terra agora vai produzir espinhos e cardos. Se fosse seguir o mesmo raciocínio ali, a mesma lógica da cobra não rastejar antes, significa que a terra também não produzia nem espinho e nem cardo, não é? Se for assim, se for seguir por esse raciocínio. Aí tem um livro que se chama O Segredo. O Segredo. Nesse livro, O Segredo, está dizendo que você, quando não quer que uma pessoa faça alguma coisa, você não pode usar a palavra não. Tem que falar de outro jeito. Lembra no filme Nemo? Eu assisto, viu? Assisto desenho também. Aí o filme Nemo tem o pai dele dizendo para ele não ir
para as águas abertas, não foi assim? O que ele fez imediatamente? Foi. É um barato, são essas coisas. É tudo isso, está tudo interligado com o nosso dia a dia, com a nossa vida. O que está na Bíblia, está tudo interligado. Eu queria que você participasse, conversasse, falasse ali nos seus comentários. Eu vou deixar um pouquinho mais de vocabulário aqui em seguida, viu? Para você também ir fazendo a sua somatória e juntando as suas entrelinhas. Olha aí então, quanta coisa eu achei importante de anotar nesse capítulo aqui 3. Veja bem se já dava para fazer mais um livro inteirinho ou não dava. Só com esse capítulo aqui, a tentação de Eva. Por exemplo, Eva acabou de ser criada e já está sendo tentada, não é assim? Interessante, já foram nascidos adultos, não é? Ainda esses dias eu li em algum lugar um rapaz falar que o homem é o único animal que não nasce andando, mas Eva e Adão nasceram andando, não é? Interessante. Olha aqui, quantos outros lugares as pessoas vão passar por tentação, passar por prova. É isso aí, a gente vive sendo tentado. Compara ali o livro de Tiago, a carta do Tiago, no capítulo 1, versículo 13, compare com o Deuteronômio 8, dos versículos 2 a 6, e veja se eles estão falando a mesma coisa. Depois ali, olha, no versículo 1, nós temos a cobra falando, não é? Mas não é só a cobra que fala aqui não, viu? No livro de Números, no capítulo 22, dos versículos 28 ao 31, também tem animal falando. E veja bem que quando aquele animal fala, é o anjo de Deus. Portanto, aqui eu tenho a minha dúvida, será que não era Deus testando Eva para saber da fidelidade deles? Porque no Deuteronômio está dizendo isso, viu? Deuteronômio 8, dos versículos 2 ao 6. Está dizendo que Deus ia tentá-los para saber se eles iam se manter fiéis. Lá no Apocalipse, o João diz que era o diabo, não é a cobra. Mas eu fico aqui com a minha dúvida se não era mesmo Deus, porque Deus faz isso com a gente, Ele quer saber da nossa fidelidade. Nesse mesmo versículo 1, eu anotei aqui, cobra, serpente, porque é um bicho muito popular aqui na Bíblia. Olha quantos outros lugares vai tratar da cobra ou serpente. Nos versículos 5, 22, eu estou falando sobre ser deuses, porque tem isso mais lugares, viu? Lá no Salmo, por exemplo, no livro de João, Jesus mesmo está falando que nós somos deuses. Ainda nesse versículo 5 e 7, eu anotei levantar os olhos, abrir os olhos, ver, olhar. É assim que eles falam aqui na Bíblia. Tem até uma música, levante os olhos, olhe de frente para ela. É, as coisas que a gente vai aprendendo aqui, vai fazendo parte do nosso vocabulário. Por isso que eu falei, é importante ver o vocabulário daqui. Não negligencie, é assim que a gente vai aprendendo. Aqui no versículo 6 e 16, eu anotei marido, o esposo. É a primeira vez que aparece essa palavra marido. Depois vai aparecer esposa em muitos outros lugares aqui também. Versículos 8 e 10, eu coloquei a voz de Deus. Como pode ser a voz de Deus? A voz mais bonita de Deus, que eu anotei aqui, que eu acho um momento muito bonito da Bíblia, está aqui, olha, eu deixei para você aqui. O capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, versículos 5 ao 18, é quando Deus está falando com Elias. É um momento maravilhoso, eu gosto muito dessa passagem. Versículos 8 ao 21, depois versículos 23, 24, está dizendo o Senhor Deus, uma pessoa. Depois, no capítulo 3, versículo 22, está dizendo um de nós, significa que já tem mais do que uma pessoa, não é? E isso vai acontecer muitas vezes aqui na Bíblia. Está falando de um, depois já é mais do que um. No versículo 15, eu estou falando sobre aquele detalhe que eu falei lá no vídeo da aulinha, lembra? Tua semente, sua semente.
te ferirá, lhe ferirá. Quando a gente está fraco do português, a gente fica em dúvida se ele está falando com a serpente ou está falando com a Eva, está falando da Eva, não é? Está falando com a serpente da Eva, nesse caso aqui, tá? Aqui no versículo 16, compare com o capítulo 2, versículo 18 e 20, porque lá a Eva ia ser uma adjutora, não é? Ia ser uma parceira. Veja que ela não estava nem atrás, nem ao lado do Adão, ela estava como diante. Mas agora ela perdeu esse direito. Sobre ti dominará. Significa que agora a Eva vai ter que ser subordinada ao Adão. E é infeliz isso, porque tem tanta menina sábia, tanta menina poderosa, e elas se rebaixam. Porque, não sei, por causa disso daqui talvez, por parecer que a gente tem que ser inferior, mas quando Deus nos criou foi para ser igual. E eu acho legal isso daqui do homem, porque o homem é autoconfiante, viu? É diferente das mulheres, tipo assim, sabe uma música que é: se a garota lhe interessa, não esquente a cabeça, tome mais uma cerveja pra você se animar. Ele tem certeza, se a menina interessou, não esquenta a cabeça, é só chegar nela. E olha que ele está falando errado, hein? Se a garota lhe interessa. O correto é se a garota te interessa. Voltando a uma aulinha de português. No versículo 16, eu estou falando sobre o desejo, sensualidade, não é? Porque isso vai aparecer na Bíblia. A Bíblia é para tudo, viu? Não tem assunto que falte aqui. Nesse mesmo versículo 16, aí começam as dores do parto, grávidas, concepção, vai falar isso muito a Bíblia aqui. Olha quantos lugares vai falar sobre dores do parto. Outro dia eu vi, no aniversário de 50 anos do Antônio Carlos e Jocafe, o Jocafe fez uma brincadeira que Deus viu Adão lá olhando para as vaquinhas, né, olhando para os boizinhos e falou: precisa ajudar, precisa colocar alguém para ficar com ele, né, uma parceira. E ele disse que só a mulher para suportar o peso, as dores do parto, que um homem não suportaria. E eu concordo com ele, viu? Olha aqui no capítulo 3, versículo 17, eu anotei por isso, por causa de, pelo que, por quanto, são as explicações de como surgiram as coisas, como surgiram os nomes das cidades, por que aconteceram as coisas. É legal, dá uma olhadinha lá para você ver como é que surgiu o nome daquelas cidades. Aqui no versículo 18, eu estou falando sobre essa planta que são os cardos, né, que Deus disse que agora a terra vai produzir cardo. E esse cardo se tornou uma planta importante, viu, pelo que eu vi. Porque eu vi outro dia um filme e ele mostrou para ela um cardo, um príncipe lá na Escócia. Ele estava com essa noiva e mostrou para ela um cardo, significa que era uma flor especial, não é? E eu ainda estou cismada nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo aqui 18, porque a história da erva, a história da fruta, não é? Se é para comer da árvore ou se é para comer a erva do campo, porque aqui está dizendo: e comerás a erva do campo. E lá no capítulo 1, versículo 29, estava dizendo que já seria para mantimento a erva do campo. Eu fico sempre com essa mesma dúvida. Depois aqui no capítulo 3, versículo 20, está dizendo que a Eva é a mãe de todos, viu? De todos, a Eva, não Lucy. Como o evolucionismo gosta de dizer que a gente provém da Lucy, o homem nasceu do macaco. Nesse mesmo capítulo 3, versículo 21, nós vamos tratar de assuntos aqui que pode ser sensível para aquelas pessoas que são amantes, né, dos animais, protetores dos animais. Né? Pode ficar um pouco chateada, porque aqui Deus permitiu trabalhar com a pele, trabalhar com o pelo, trabalhar com o couro dos animais. E tem aqui uma entrelinha muito importante, que eu vou pedir para você olhar depois, com muita atenção. No livro dos Levíticos, no capítulo 13,
do versículo 12 ao 17, está tratando sobre a lepra na pele das pessoas. Veja bem o que diz o versículo 13 desse capítulo 13. Levítico 13, versículo 13. Compare lá com o segundo livro dos Reis. O que acontece no capítulo 1, no versículo 27? Compare. Levítico 13, 13, segundo livro dos Reis 5, versículo 27. Está tratando sobre a lepra. Eu vou falar disso no próximo vídeo, tá? Desse detalhe aqui. Nesse mesmo versículo 21 do capítulo 3, nós estamos tratando da roupa. Eles usavam túnicas. Túnica é assim que os homens se vestiam. E lá no livro do João, no capítulo 19, versículos 23 e 24, é quando eles estavam, os soldados, sorteando a túnica de Jesus. Jesus também usava túnica. Nesse mesmo capítulo 3, versículos 23 e 24, estou tratando sobre essa posição dentro, fora, porque isso daqui vai ter todos esses lugares. Isso daqui vai se tornar muito importante aqui na Bíblia, se está dentro ou se está fora dos lugares. No versículo 24, eu anotei aqui sobre essas entidades, não é? Os querubins, os serafins, os terafins, são os ajudantes de Deus. Olha os outros lugares que eles vão aparecer. E depois, aqui mesmo nesse versículo 24, eu achei importante da gente falar sobre espada. Primeiro vai ser a espada de Deus ali, não é? Protegendo a árvore da vida. Porém, lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 16, a espada já vai ser a palavra, não é? Vai ser a palavra de Deus, uma espada de 2 gumes. Olha bem, a leitura do livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 7, compare com o livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 31 ao 56. Faça sempre isso, comparar as coisas. Por quê? Porque é assim que a gente vai aprendendo. Não tem nada solto aqui, está tudo interligado. Até a próxima edição da Bíblia sem maquiagem. Por enquanto é só.